Bom dia, Ingrid, Fernanda, Giovana. Dion, como você tá? Hã? Como você tá, Dion? Eu estou joia. Eu estou melhor agora. Hoje, né, um dia especial, né? É um dia que vocês têm que comemorar bastante. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Acredita que eu esqueci que hoje era o dia do estudante? Ah, hoje é seu dia, não podemos esquecer. Eu quase esqueci meu aniversário ano passado. Imagina o dia do estudante. Ai, 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 essa é boa, hein? Hã? Não, Essa. mas é sério. Eu só fui lembrada por uma amiga da minha mãe, que ela falou assim, falta 3 dias, né, pro seu aniversário. Oi? Como assim? Ai, essa foi boa, hein? Ai, ai. Hoje, falei para a gurizada, eu falei para os meus filhos aqui, não, hoje vocês estão liberados, vocês podem sair da aula, depois a gente vê o que foi, assim, mais importante, a gente faz à tarde, beleza? Beleza. Beleza. Mas o que a gente vai fazer? Eu falei assim, aproveita o dia, vai tomar banho de piscina, vai andar de bicicleta, vai fazer o que quiser. Sair um pouco da rotina, né? É bom. Para vocês é pesado, você imagina para essa criançada. Tá louco. Ai, hoje eu tô com as minhas crianças aqui, os meus primos menor. Ah, é? Vou levar mais dois, você não quer? Não, já tem 2 aqui. Obrigada. E um mais velho que também é uma criança. Então, Ah, obrigada. não, é um de 5 e uma de 8, só tranquilo. Então, um é de 5, outro é de 6. Tá ótimo. E como vai dar super certo. Não, obrigada. Você fala assim, Diomedes, eu cobro o passaporte. Você compra o passaporte e aí você tem direito que eles fiquem aqui por 3 horas, por 4 horas. Olha que bacana, cara, uma fonte de renda. Todo mundo com máscara. Aí quando o pai vai pegar, tá cada um com uma máscara diferente. R$ 50 por criança. Hã? R$ 50 por criança. Aí eu cuido. Tá bom preço, viu? Gostei. Isso em um dia. Não, mas tá bom preço. Gostei. Verdade. Oi, professor. Eu Olá. pensei em pedir 200, Ivan. Pior que eu pensei em pedir 200. Mas ó, você sabia que é uma. O Tá acontecendo? que que tá acontecendo? Você O sabia que Diomedes quer que eu cuide das crianças dele. Caraca, velho, Faça voltamos uma pro proposta quadro. melhor. Cenário. Coisa por R$ 49. Eu falei que cuidava das 2 crianças por R$ 50 cada uma. R$ 49 cada uma. lembrando que a 50 dá lembra... 100, 49 cara. por hora. É por Não. Por hora. hora? Ah, por hora. Isso é legal, ó. Gostei dessa ideia. Vocês estão muito Rayane tá lá. Vocês deixam de ser mercenários, viu, seus? Enquanto o senhor tá na aula, não dá duzentão, filho. Safe. Como assim, cara? Professor, é criança, professor. Isso aí Moço, é quem perdoa é Deus. Eu concordei com o Ivan cobrar 200 pelo dia. Ó, duzentão pelo dia é bom. Pelo dia, cada 5 horas, Duzentão esquece. por criança, cobra isso. Não, Lígia, ó. não. Mas é por criança, gente. Exatamente. Cada uma é Ouviu, um professor? Por trabalho criança, ela cobra diferente. duzentão. A Moçadinha, gente ia ficar, em média, 5 horas. Se fosse 50 por hora, ó, duzentão. Aí, ó. Ai, professor, que Exato. negócio é esse? Parece complicado. olha que coisa linda isso aqui, ó. Ai, Tchau, ai, eu vou fugir. Não é da gente é geometria. Tchau. pode não, gente. Isso aí é só. Não, quando chegar no terceiro lá, vocês vão ver. Aqui a gente tá. A nossa matemática é a matemática mais gostosa que tem. Safe. É ou não é? Cortou? É. Vamos lá. Só uma pessoa respondeu. Nossa senhora, hein? Matemática, pra mim, não é bom no geral, professor. E geometria, então, eu não gosto de geometria, então. Poxa, valeu, hein? Não, eu falei geometria, não Diomedes. Ah, tá bom, então. Hoje não vai ter chapéuzinho. Bom, gente, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que, ao meu ver, eu acho que todo mundo já conhece, todo mundo já tem domínio desse conteúdo, então essa semana vai ser uma semana muito tranquila. Aí, Aninha, olha lá, uma que ama matemática, ó.
Isso aí, Eu Aninha. também gosto de matemática, professor. Minha matéria preferida. Show. Inclusive, aos alunos que... A Raquel, Eca. Raquel, fala isso não. Ó, inclusive, a gente está vendo um estudo aí para a gente poder ajudar os alunos que têm mais dificuldade, tá? Ou vai ser por meio... Agora... Não posso, beijo. O que acontece? Um meio de ajudar os alunos que têm mais dificuldade. Por exemplo, os alunos que vieram de uma escola onde a base estava um pouco fraca, alguma coisa no sentido. Então, a gente está procurando um mecanismo, uma forma de estar realizando como se fosse um estudo paralelo ou um reforço, alguma coisa do tipo para vocês. Então, vocês não estão esquecidos, galera. Não se sinta assim, pelo amor de Deus. Tanto é que eu deixo vocês à vontade para me mandar a dúvida de vocês pelo WhatsApp. Eu já até comentei isso com a coordenação. Falei que tem alguns alunos que realmente eles me mandam, que eu faço a devolutiva. Eu, às vezes, só não faço na hora, mas, né, Henrique? Às vezes eu não faço na hora, mas eu procuro estar sempre mandando alguma coisa, tá? Se eu não me engano, Ana Júlia que sempre manda? Quem que sempre manda para mim aí? Certeza que é Ana Júlia. Provavelmente a Ana Júlia. Então, aí o que eu estou colocando? Isso. O que acontece? Eu deixo muita vontade, cara. Que nem eu coloquei lá, às vezes colocar um horário para fazer atendimento. Se tem mais alunos na sala, você já sabe que é meio complicado isso. Mas se for, a gente vai trabalhar da mesma forma. Mas eu deixo muita vontade, pode mandar lá no plantão, porque se eu não responder, outro professor responde, mas eu deixo o meu WhatsApp, até porque todo mundo tem acesso lá, pode mandar o que você quiser, beleza? O que tiver relacionado aí ao nosso conteúdo, pode mandar, tá? Eu deixo vocês inteiramente... Não se sinta sozinho, cara, não se sinta sozinho, tá? A aula de quinta-feira, pela conversa que... Assim, eu sempre converso com alguns pais, não aí da escola, né? Mas eu sempre coloco a forma que eu estou fazendo, tanto aqui quanto lá no Paulo Freire. No Flamengo também estou começando a fazer isso, direcionar uma aula só para resolução de exercício, e vem funcionando muito, cara. Está dando muito resultado. E eu gostaria que aqui também desse muito resultado. A aula de quinta-feira, eu acho assim que o que vocês puderem aproveitar para aprofundar o conhecimento de vocês é o ideal. Professor, mas às vezes eu estou adiantado e tem aluno mais atrasado. Não tem problema. Por isso que eu deixo meu celular disponível para vocês. Entendeu? Mas posso mandar meia-noite? Você pode até mandar meia-noite. Se eu estiver acordado, se eu estiver fazendo algo, eu vou te responder. Não sei se eu vou responder naquele exato momento, mas uma hora eu vou responder. Então eu quero que vocês, nesse momento, eu acho que a gente tem que se ajudar, sei lá, entre vocês, se for possível criar um grupo de estudo de 4, 5 alunos. Cara, isso é bacana. Vocês crescem com isso. E vocês, querendo ou não, vocês estão assumindo uma responsabilidade muito grande. Já logo de cara a gente teve uma pandemia, que é uma coisa normal. Então eu acho assim, se a gente chegou até aqui, a gente pode muito bem terminar o ano de forma positiva, muito positiva, se a gente se ajudar. Então, um pega o outro não, né? Um ajuda o outro e eu acho que a gente consegue chegar lá. Você está tomando uma Heineken aí, Henrique? Rapaz, horário de aula não pode beber, meus. Água. Água. Ainda bem que eu não vi aquela estrelinha. Ainda bem que eu não vi aquela estrelinha vermelha aí da Heineken. Vermelho é comunismo, sai fora. Mas você viu que na Heineken tem a estrelinha vermelha. Vambora. Bom, eu só vi, porque eu não faço o uso desse trem. Bora. Verdade. Essa piada foi boa, hein? Esforçar. Nossa. Rapaz, você já viu o preço da Heineken? O cara que reclamar do preço do leite e tomar Heineken, ele tem que apanhar. Bebe corote, né, professor? Que é mais barato. Ai, essa é boa. Pra que beber?
Vamos beber água. É melhor, toma uma água do que beber alguma coisa alcoólica. Vamos evitar pedra no rim. Isso mesmo, Popô. Gostei da sua ideia, Popô. Fiquem no Ó, sol show. também, façam fotossíntese. Isso, tava lá até agora com eles lá. Beba Boa. água e faça fotossíntese. Boa, pronto, virou uma planta. Coloquei o celular para despertar. Falei, 11h20 eu preciso sair daqui. Aí deu 11h20, só vim, passei um gelzinho no cabelo, né? E coloquei uma camiseta. Tá, Só. que tá até brilhando. Vambora. Tinha que aproveitar hoje com eles, né? Vambora, galerinha. Bom, a gente está falando de uma coisinha chamada circunferência. Olha que coisa linda, meu circo, ó. Vai. Tá torto ali, ó. Tá torto ali. Cortar suas orelhas. Tá perfeito. Aí, ó. Não, tá torto. Fui nem- Não. Olha lá, ó. Perfeito. Ali, ó. Ali na esquerda, ele tá torto ali, ó. Na esquerda. Deixa eu dobrar essa cortina aqui. Ai. Pronto. Chamei um pedreiro aí para fazer um estúdio ali para mim na frente. Agora vai, hein? Vambora. Galerinha, toda circunferência. Primeira coisa, a gente está falando de circunferência. Se eu estou falando de circunferência, eu estou falando da extremidade de um círculo. Beleza? Ah, professor, então é como se fosse a borda da pizza? Vamos encarar assim. Como se fosse a borda da pizza. Nós temos aqui ao centro. Vamos colocar um centro O. Então, esse O é o centro da circunferência, tá? O é o centro da circunferência. Eu fiz uma carne para eles. Boa, hein? Vamos embora. Aqui, ó. O é o centro da circunferência. A distância de O até a distância de O até A, então eu vou colocar aqui OA é um segmento, eu vou chamar isso aqui de raio. Como eu disse, é um conteúdo que vocês já estão dominando. Aí, o subentende que no nono você teve uma aula show em relação à circunferência. Depois disso, nós temos uma coisinha chamada o quê, galerinha? Que vai de C até D, que passa por O. Que vai de C até D, passando pelo centro. Ou seja, nós temos nosso diâmetro. Eu só vou colocar ele na tela para fixar, porque senão a gravação vai sair tudo em... Moçada, a imagem tá boa? Sim. Assim. Eu vou deixar gravando só aqui, porque no computador lá estava meio ruim a imagem. Bora! Então, olha o que nós temos. Nós estamos falando da circunferência. Essa circunferência ela tem centro O. A distância de O até a extremidade, do centro até a extremidade, eu estou chamando... De O até A, eu estou chamando de raio, tá? Então, eu posso pegar qualquer distância do centro até a extremidade, obrigatoriamente vai ser o meu raio, beleza? Depois, eu tenho a distância de uma extremidade até a outra, de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, nós temos, então, o segmento CD, tá? Que vai ser chamado de diâmetro. Nossa, remix. Diâmetro. Então, nós temos o nosso diâmetro. Bom, o que mais que nós temos em relação à minha circunferência? Eu tenho a distância, ou dois pontos extremos, olha lá, dois pontos extremos, E e F. Esse EF, ele não passa pelo centro. Se ele não passa pelo centro, então ele é chamado de corda. Então eu posso falar aqui, EF, que é o nosso segmento, ele é chamado de corda. Tranquilo até aqui? Muito fácil, né? Bom, o que a gente pode afirmar agora? Agora a gente vai para as afirmações. Para as afirmações, nós temos o seguinte.
nós temos uma característica que nós falamos que de O até A nós temos aqui o raio. De O até a extremidade, seja ela qual for, eu tenho aqui o raio. De O até a extremidade, nós temos aqui uma coisa chamada raio. Olha que coisa bacana. Bom, se aqui eu tenho raio, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio, e de C até D eu tenho uma coisinha chamada diâmetro, eu posso falar, o que que eu posso falar? Eu posso falar que o raio é a metade do diâmetro. Raio, metade do diâmetro. E o que que eu posso falar em relação ao diâmetro? Eu posso falar que o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. É uma relação de equação onde o 2 que está dividindo passou multiplicando, então eu obtive que D é igual a 2 raios. Até aqui, dúvida, galera? Olha como a aula de quinta-feira vai ser fácil. A aula de quinta-feira vai ser facinho. A gente vai aprender a determinar comprimento, determinar raio, determinar diâmetro, determinar área de setor. Tudo isso a gente vai aprender hoje também. Bom, Ô, Dio, o que mais que a gente pode... Oi? tem uma coisa que eu vi uma vez, eu nunca esqueci. Como lembrar a fórmula do, se não me engano, é do raio. A circunferência parece uma pizza. E a pizza, ela pode ser de sabor catupiry. C2PR. Eu nunca esqueci depois disso. Catupiry, boa. Catupiry é boa. Boa, legal, gostei. Do comprimento isso aí, né? Catupiry. Eu tinha um aluno que chamava Pierre. Aí eu falava, moçada, aqui é só calcular o 2 Pierre. Nós temos um Pierre, então calcula 2 Pierre. Vamos lá. Rapidinho, moçada. Então, como é que eu faço para... O que que dá para a gente fazer com que a gente tem de informação? A gente só consegue calcular o que aqui? Calcular o raio, calcular o diâmetro e também calcular uma coisinha chamada comprimento, tá? Comprimento. Comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência. Bom, para determinar comprimento da circunferência, sempre vai ser 2 vezes π vezes r, tá? Ou lembra do Catupiry. É isso? Como que é? Catupiry? Catupiry. 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 Vamos lá, boa. Então, aqui nós temos o Catupiry. Catupiry. Ô, santo nome. Bom, o que que dá para a gente calcular com essa criatura? Bom, quando você vai determinar comprimento da circunferência, geralmente ele pede para que π possa assumir 3 valores. Um é o 3, quando ele quer trabalhar com inteiros, tá? 3,1 ou 3,14. Tá? Sempre aproximado. Então, professor, mas e se o exercício não der? Bom, se o exercício não der, você vai deixar na forma de π mesmo, tá? Sem substituir. Mas nas alternativas. Então, se ele não colocar para você, você vai ter que fazer a tentativa com um dos 3. Porque geralmente ele vai te dar um valor aproximado, tá? Se ele te der um valor aproximado, mas geralmente os exercícios eles vêm com a determinação, até porque para você determinar o valor correto. Professor, mas se eu estiver usando uma calculadora, porque agora a gente está longe, né? Não tem problema de usar calculadora, facilitou minha vida. Quando você digitar 3 vezes o π, o que vai acontecer? Ele vai calcular envolvendo todas as casas decimais. Pode dar uma pequena diferença. Quando o rapaz, por exemplo, vai fazer uma praça circular, ou uma rotatória, quando ele calcula 3,1 ou 3, depois ele calcula 3,1, depois ele calcula 3,14, e depois ele calcula 3,14, 15, 9, 2, 65, que vai embora, o que acontece? Há uma diferença na metragem. É uma empresa que só vai fazer o meio fio. Beleza. Essa empresa que vai fazer o meio fio, ela tem que colocar o π como sendo ele total. Né? Quando ele digita lá na calculadora, o π já aparece todas as casas, todas não, porque ela é infinita, né? Ou seja, a aproximação muito próxima do real. Porque se ele coloca apenas o 3, ele vai ver que ele vai ter uma perda
significativa quando eu estou falando de distância, no caso de uma rotatória, quando eu estou falando no caso de a construção, sei lá, de um arco, de uma ponte. Galera, então, isso faz diferença? Faz. Quem vai para o lado da engenharia, você vai ver que seu professor jamais ele vai pedir para você fazer aproximação com 3. Jamais. Por quê? Esse 0,1 é 10%, cara. Então, é muita diferença. Se a gente está falando numa distância pequena, tamanho de um CD, que a gente quase não vê mais, a gente está falando no tamanho de uma pizza, né? Aí tranquilo, por quê? Porque a diferença é pouca. Mas quando a gente fala numa distância muito grande, essas casas decimais que a gente está deixando de calcular, ela faz uma diferença muito grande em relação a valores. Fala, Henrique. Não? Tranquilo? Então, quando o exercício aparecer para vocês, geralmente ele vai colocar o valor do π que ele quer que adote. Adote π igual a 3,14, adote π igual a 3 e assim vai. Vamos colocar um exemplo aqui. Tá? Ele quer que calcule o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência que tem raio igual a 10 centímetros. Tá? Ele quer que calcule, então, o comprimento. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Professor, ele não colocou o valor de π. Então, eu vou colocar o valor de π para você, tá? É para usar um π aproximadamente 3. Aqui. Bom, comprimento é igual a 2 vezes 3 vezes 10. Comprimento é igual a 60. Se tem centímetros, centímetros. Até aqui tudo bem, galera? Aí você fala assim, professor, como é que eu posso estudar? Essa semana eu recebi uma aluna muito interessante, porque eu sabia tudo, mas ela não sabia estudar. Então, o que acontece? Quando você pega um exercício como esse, perceba que a gente calculou o comprimento. Quando você for estudar, aí você elabora outro exercício. Comprimento é igual a 60, e eu quero que determine o raio. Quando você for estudar, você já sabe que o raio vai ter que dar 10. Então, você vai fazendo essa equação várias vezes, calculando valores, né? Colocando assim como valores sendo desconhecidos. Mas você já sabe quem são eles. Fica muito mais fácil de você estudar. Às vezes a gente vai só numa linha de pensamento, não posso. Tá? Se o exercício te dá o comprimento, você vai ter que achar o raio. Às vezes ele vai te dar o comprimento para você achar o diâmetro. Então, tudo isso eu tenho que saber. Beleza? Bora. Ô, cabeçudo, eu ia escrever, eu ia anotar o exemplo. Eu escrevo para você, Gugu. Ah, obrigado. Tá brigado comigo? Hoje é seu dia, pô. A minha filha falou assim, papai, por que você tá bonzinho hoje? Eita! Eu falei pra você, Ah, tá. só hoje eu falei pra ela, sou tão bonzinho pra você, vou colocar o comprimento aqui, porque daí você tira print de uma coisa só, tá? Beleza. Aí onde você tá anotando agora não dá pra ver. Eu baixo pra Embaixo você. do R. Eu baixo pra vocês. Hoje é o dia de vocês. Pô. Ainda não dá pra ver, mas. Ah, Henrique. Obrigado, Afasta, professor. cara. Melhor. Araçou. Pronto. Agora sim. Não vai falar nada pra mim. Opa, desculpa. O pau tá quebrando ali. Vocês estão ouvindo? Nem. O Curizado tá saindo no fight ali. Vou contar pro papai, vai contar nada, não. Vamos lá. Exemplo 2. Vamos Eu ia lá. ficar só rindo. Eu ia chegar Papai de ouve e cantinho e faz ficar rindo. Papai ouve e faz a Kátia, finge que nem tá ouvindo, olha que horrível. Vamos lá, moçada. Vamos lá. Se o comprimento é 31,4, eu quero que você determine o raio e o diâmetro. Vai lá, manda bala. Manda bala. Sabendo que π é igual a 3,1. Manda bala, manda bala.
Eu não vou falar porque vai falar que eu tô te perseguindo. Então eu vou deixar para outra pessoa se pronunciar. O quê? O que Não tá foi? dando pra enxergar. Ah, bebê, tá vendo? Afastei lá, viu? Agora, agora sim deu pra mim. Ah, bebê. Vambora, bebê. Henrique, você é demais. Você é o único que abre a câmera, né, cara? Quem mais tá com a câmera aberta aí? Meu querido, a aula passada estava aberta, mas hoje eu não estou preparado para abrir câmera. Ele não tá divo o suficiente, cara. Todo mundo tem que estar pleno assim, ó. Hoje minha autoestima falou, não, 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 hoje não. Aí Hoje não não. tá. Vambora. E aí, moçada, o que deu aí? Vamos lá. Ketchup, vamos lá, ketchup. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Comprimento, 31,4. É igual a 2 vezes o π, que vale 3,1, vezes o raio. Então, eu tenho aqui 31,4 dividido por 6,2 é igual ao raio. O que deu isso aí, galerinha? 5,0, não, 5,06 e um monte de número. 66666? Não, Bom, deixa assim então. Deixa assim. Qual que é o próximo depois do 6? Só para peraí. É 4. 4. Consegue ver o resto? 4, 5, 1, 6, 1, 2, 9. Beleza, obrigado, Pupu. Valeu. Por que eu estou mostrando isso? Por que eu quero mostrar isso? Quando você aperta ó, lá na calculadora o valor de π, né, ele vai te dar todos os valores. Aí você fala assim, o exercício fala assim, eu quero com aproximação de 2 casas. Beleza, então eu vou lá em 2 casas. Beleza. Tem aluno que pega A é igual a 5,06. Então, aí o que acontece? Ó? Quando você vai olhar, você tem que olhar o próximo. Tá? O próximo, se ele é 5 ou maior que 5. Tá? Como aqui no caso é 4, eu posso pegar isso aqui que está certo. Mas se fosse 5, se aqui fosse um 5, se aqui fosse um 5, eu ainda teria que olhar a outra casa dele. Se fosse 5, 0, ia permanecer isso aqui. Agora, se fosse 5, 1, 2, 3, 4, 5, pode ser qualquer outro, aí seria 5,07. Tá? Ok. Beleza, vocês são demais. Obrigado, Tio. Então, aqui nós temos a resposta como sendo 5,06. Bom, é só isso que ele está pedindo? Não, ele está pedindo também o nosso Didi. Quanto vai dar o nosso Didi? Para determinar o Didi, 2 vezes o raio. 2 vezes o raio vai ser 2 vezes 5,06. Logo, o Didi vai ser igual a 10,12. Uhum. Beleza. Esse comprimento não tem unidade. Tá vendo que ele não tem unidade de medida? Eu não coloquei, ó. Tá vendo? Não coloquei. Se eu não coloquei, você coloca assim, ó. Unidade. Vou até colocar de outra cor. UC, tá? UC, UM. Unidade de comprimento, unidade de medida, tá? Então pode ser UC ou UM. UC ou UM. Posso apagar? Pode. Beleza. Então vocês viram que nós fizemos o processo de ida e o processo de volta. Olha isso aqui agora, ó. Ponteiros do relógio. Quando a gente fala do ponteiro do relógio, por exemplo, eu coloco lá para vocês um relógio, e esse reloginho
Ó, esse reloginho, ele coloca lá que está marcando, por exemplo, 16 horas. Aí você fala assim, cara, eu não sei trabalhar com um ponteiro. Eu não sei trabalhar com um relógio analógico. Não consigo. Bom, aqui vai uma dica, ó. Primeira coisa, você vai dividir ele em 4. Então aqui, ó. Vai dividir ele em 4. Tá? Divide ele em 4. Aqui nós temos a indicação do 12. Aí vem 1, 2. Então, ó. 1, 2, 3. Aí eu... Mais uma aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Aí você fala, professor, mas por que você mandou dividir em 4? Por que você não dividiu logo em 12? Porque é mais fácil a gente dividir ele em 4 do que em 12. Né? É mais visível. E sempre vai ficar 12, 3, 6 e 9. Então é mais fácil eu intercalar alguma coisa aqui, ó. Tá? Tudo bem? Aqui eu tenho 6, depois o 7, o 8, o 9, aí o 10 e o 11. Tá? Beleza. Quando ele fala 16 horas, primeira coisa, tira 12. Sobrou 4 horas. Então você vai pegar o ponteiro maior, aliás, o ponteiro menor, e vai apontar lá para as 4 horas. Ó. Ponteiro menor, tá aqui. Ponteiro menor. Aí você vai apontar como é 16 horas cravada, ou seja, você vai colocar o ponteiro maior apontando lá para o 12. O que acontece? Se ele colocar para a gente aqui, ó, o raio do relógio do ponteiro maior, ou ponteiro maior, de 10 centímetros, pensa num relógio grande, hein, cara? Não é de bolso, né? Deve ser de parede. O que acontece? Ele quer saber qual é o comprimento da trajetória do ponteiro maior, tá? Até chegar ao ponteiro das horas. Então, isso quer dizer o seguinte, que ele quer saber o comprimento que vai do 4, do 12 até o 4, porque do 12, na verdade, é o 0, né? Então, vem 0, ele quer saber toda essa trajetória aqui, ó. Né? Essa trajetória é decorrência do ponteiro maior. Ele não está pouco ligando, ele está falando que está parado esse, né? Ele só quer saber essa distância. É isso que a gente vai calcular. E você fala assim, cara, mas o relógio é o seguinte, se eu calcular o comprimento, se a gente calcular o comprimento, 2 vezes π vezes o raio, né? Que é 2π, né? Peguei, gostei, hein? Então vai ficar, comprimento é igual a 2, vamos colocar um raio, aliás, um π igual a 3, aqui só para a gente trabalhar com um valor exato. 2 vezes 3 vezes o raio que está valendo 10. Esse comprimento vai ser de 60 centímetros. Todo mundo concorda com isso? Uhum. Por que você concorda com isso? Não sei. Pode falar. Não Que é 2 vezes 3... Ah, tá. Pode falar. Isso que a gente calculou foi o comprimento total, né? Isso, Manoel? É. Perfeito, Manoel. Perfeito, tá? O comprimento total é como se ele tivesse dado uma volta completa, tá? Uma volta completa. Uma volta completa dele dá 60. Só que a gente quer em relação a que horas? Às 4 horas, às 16 horas. Então, ele só quer isso aqui, ó, nessa região aqui, ó. Ou seja, que vai do 4 até o 12, ou do 12 até o 4. Somente aquela região. Como é que eu vou fazer isso? Dividir por 4 Pode ser. partes. Ou a gente pode pegar simplesmente os 60 e dividir em quantas partes? 4. Hein? 12. Em 12. 12. Legal. Então, o que a gente vai pegar? Ó, a gente vai dividir por 12. Por quê? Porque daí eu vou achar a distância que tem cada partezinha dessa aqui, ó. Tá? Então, vou pegar lá
Eu posso fazer assim, ó, 60 dividido por 12. Quanto é 60 dividido por 12? 5. Então, quer dizer que essa região aqui, ó, que aqui vale 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Então, qual é a menor distância entre os dois ponteiros? 5? 5, 10, Ah, tá, inteiro. 20. 20. Beleza? Beleza. Beleza, gostei também. Tá? Aí você fala assim, cara, mas isso aí, Ana Júlia. O que que acontece? Pode ter exercícios como esse no seu simulado, na sua... Pode ter sim, tá? Eu quero trabalhar mais uns 2 ou 3 exercícios depois com vocês, principalmente na aula de quinta, em relação a esses relógios aí, tá? Você vai ver que vai ficar bem legal, vai ficar bem bacana. E depois pode acontecer de trabalhar com o ângulo central. Aí você fala assim, cara, como assim ângulo central? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Alguém vai tirar print? Deu? Tirado. Beleza, meu garoto. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Área do círculo. Sabe, quando a gente trabalha a área do círculo, quando a gente fala de círculo, agora a gente está falando do círculo, o círculo seria o recheio da pizza, tá? Se a circunferência é a borda, nós temos então o recheio da pizza sendo o nosso círculo. Então isso significa que quando nós temos uma circunferência, seja ela qual for, tá? Nós temos aqui só um pouquinho, gente. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Se a gente está calculando, então, trabalhando a área do círculo, nós estamos trabalhando com toda essa região aqui, ó. Tá? Essa região é minha região de círculo. Existe uma região que é chamada de setor. Aí você fala, setor? Setor seria uma região dele, ó. Aqui seria... Aqui, essa região que eu vou colocar de preto, ela é chamada de setor. Então, quer dizer, vou calcular o setor, tá? É uma região do meu círculo. Se você pegar uma outra extremidade aqui, ó. Tá? Isso aqui é um segmento, tá? É uma região do meu círculo. Tudo bem, moçada? Difícil até aí? Tudo bem? Tudo bem. Se você quiser anotar, para ficar diferenciado, é um segmento circular. Tá? Tudo bem? O que a gente vai calcular agora? A gente vai calcular apenas a área do círculo. Aí você fala, professor, como é que calcula a área do círculo? Para calcular a área do círculo, é πr ao quadrado. πr ao quadrado, tá? Bom, sendo assim, o que eu preciso para calcular, então, a minha área? Eu preciso apenas de um raio. Ou preciso também do diâmetro, tá? A ideia do que a gente estava trabalhando para a área, a ideia é a mesma. Aí você fala, tá, mas e a área do setor? A área do setor está ligado diretamente ao ângulo central. Então aqui, galerinha, ó, existe um ângulo chamado ângulo central.
Esse ângulo central, deixa eu puxar ele aqui, não sei se dá para todo mundo ver, ele é chamado de ângulo central. Quando eu tenho uma relação de ângulo central, eu posso calcular direto, eu posso simplesmente fazer uma regrinha de 3. Como, professor? A minha área total, ela equivale a 360 graus. Não é? Uma volta completa, eu tenho 360 graus. Ah, ele quer calcular uma medida de ângulo alfa. Beleza. Esse ângulo alfa corresponde à minha área do setor. Faço essa regrinha de 3 e mato o exercício. É a forma mais fácil e rápida de se calcular. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, rapidinho, de cálculo de área para determinar diária para determinar o raio, diária para determinar o diâmetro e também para calcular a área de setor. Tá? Então, vou apagar aqui rapidinho. Vamos lá. Primeiro exemplo. O que está escrito ali pequenininho? Aqui? É. Área do setor. Ah, área. Quer que aumente? Quer que aumente? Aí. Então, área. Isso aqui é ângulo, tá? Melhorou? Ó, professor, nesse caso, então, a área seria a área de tudo, né? Área total, perfeito. Ah, isso tá bom. Área total. Vou colocar um T aqui para você, tá? Área total. E aqui, área do setor. É diretamente proporcional, tá? Fechou? Vamos embora. Fechou. Eu quero calcular a área, tá? Quero calcular a área. Eu tenho um raio de uma praça, tá? O raio de uma praça é de 200 metros. E eu desejo colocar grama nessa região. Então, eu preciso saber quantos metros quadrados de grama eu necessito para essa região. Bora. Olha como é fácil essa situação. Para determinar a área, é π vezes o raio ao quadrado. A área é igual a... Faltou o π, né? π é igual a 3,14. Então, 3,14 vezes quem? Vezes o meu raio. Quanto vale o meu raio? 200 metros ao quadrado. Essa área vai ser de 3,14 vezes 200 ao quadrado. É 40 mil? Quanto é 40 mil vezes 3,14? 120, 160, 176? Manuela que está com a calculadora, vai ele. É isso? Peraí. 125.600. 25.600. Errei grande, hein? 125 metros quadrados, beleza. Bom, aí vem um exercício, filho da mãe fala assim, ó, sabendo que cada placa de área igual a 0,25 metros quadrados custa R$ 2,99, né? Custa R$ 2,99. Esse qual tinha que ser minúsculo. Qual o valor a ser gasto ou a ser pago? E aí, galera? Ele está dizendo que cada placa tem 0,25 metros quadrados. Então, eu vou precisar de quantas placas para dar 1 metro quadrado? 4. 4.
Então, isso significa que eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? 4. Multiplicar ou dividir? 11,96, acabou. Vamos lá. Ó. Sabendo que cada placa de 0,25 metros quadrados custa R$ 2,99. Então, isso significa que eu vou precisar... Divide. Não, então, vamos lá. Eu tenho duas formas de fazer. Eu posso pegar e calcular o valor de 1 metro quadrado de placa. 1 metro quadrado de placa, eu vou precisar de 4 placas. Então, eu vou pegar 2,99 e multiplicar por 4. O resultado, eu multiplico pela minha área total. Fica até mais fácil. Tchau? Chuchu. Entendi. Professor, pode fazer a chamada já? Credo, gente, ela já quer... Rebeca, você só fala comigo para pedir alguma presença. Poxa, professor, aqui é fundamental a minha presença, né? Precisa, entendeu? Rebeca, sem você, a aula não é a mesma, Rebeca. Você vê, eu sei que eu sou importante. Só um pouquinho, só vou terminar aqui, a gente já faz lá, tá? Tá bom? Ó, vamos entender então, mestre. Professor, você pode falar de novo, por favor? Divide pelo 0,25 e depois multiplica pelo preço ou... Eu acho mais fácil, Samuel, eu acho mais fácil você ver qual é o valor de 1 metro quadrado. Se cada placa tem 0,25 metros quadrados, para eu chegar em um inteiro, para 1 metro quadrado, eu preciso de 4, concorda? Perfeito. Então eu vou pegar esse 2,99 e eu vou multiplicar por 4. 2,99 multiplicado por 4 vai dar 11,96. Isso. Por aí. Isso. É só fazer por 3, aí falta 1, só aí menos 4, acabou. 11,96. Então, 1 metro quadrado é igual a 11,96. Aqui eu tenho quantos metros quadrados? 125.600 vezes o valor do metro quadrado, que é 11,96. Aí vocês façam aí, porque, né? 1 milhão, 2 mil. Tudo bem? Pegaram a ideia? Fácil? Como a Rebeca já quer ir embora, porque meu horário já deu, né? Já deu mesmo. Bom, então, mais uma vez, obrigado pela aula, tá? Vamos pensar, moçada, nessa forma que a gente pode estar retribuindo aí. Só não sai ainda, rapidinho. Eu queria fazer uma homenagenzinha para vocês, tá? Aí na aula de quinta-feira... hoje é dia do aluno, né? Eu tinha esquecido disso. Então, mais uma vez, eu queria dizer a cada um de vocês que a gente só consegue ver o fruto de tudo aquilo que a gente faz, desde lá do Fundamental 1, Fundamental 2 e agora no médio. A gente só consegue olhar tudo isso, a importância de tudo isso que foi feito, por todos os mestres, por todas as pessoas que passaram na vida de vocês, quando vocês se tornam adultos. Quando você tem condições de olhar para trás e ver assim, cara, quantas pessoas me ajudaram? Quantas pessoas me guiaram? Quantas pessoas pegaram na minha mão? Essas pessoas foram importantes? Foram e serão importantes na sua vida. Mas você tem um papel fundamental. Você, quando você quer, quando você corre atrás, tudo acontece na sua vida. Deus te protege, Deus te ilumine, sempre. Por quê? Porque você sempre vai precisar desse cara lá de cima, tá? E pessoas aqui que vão te orientar e vão, sabe, agradecer o tempo todo e vão torcer muito por vocês em toda a trajetória da vida de vocês. Eu agradeço muito ao carinho, eu agradeço muito a competência de vocês, eu agradeço muito a garra que vocês estão tendo, porque é um momento único, um momento diferenciado, onde quem não está conseguindo precisa nesse momento acordar, galera. Vamos acordar, vamos se ajudar, vamos dar as mãos, as mãos não pode, mas vamos nos interligar de uma forma que todos vocês consigam chegar lá. Eu acredito muito no potencial de vocês, nesse momento e nos próximos. Eu acredito que
Juntos a gente vai conseguir vencer muita coisa. E vocês têm um papel fundamental em todo esse processo. Não é professor, não é escola, são vocês, porque sem aluno não existe escola. Vocês, nesse momento, eu queria, assim, agradecer humildemente, tá? Por tudo que vocês já me proporcionaram. Muito obrigado, parabéns a cada um de vocês. Hoje, o dia é todo de vocês. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, moçada. Isso, Maria, um Tchau, beijo. professor. Obrigado, professor. Falou bonito, Tá bem. viu? Valeu, gente. Tchau. Tchau, um beijo. Almoço. Falou, professor, até mais. Valeu, parceirão. Tchau, tchau, Nicole.